nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas, no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante e vamos meditar essa palavra de Deus à luz do nosso santo, da sua intercessão, para que nós possamos crescer também na bondade de Deus. É claro que essa pergunta que fazem para Jesus são muitos que se salvam, porque no fundo é uma pergunta que está no coração humano, nós todos queremos nos salvar. Mas o que significa salvar-se? Porque nós vimos, uns domingos atrás, havia 10 leprosos que precisavam da cura. Os 10 receberam a cura, só um se salvou. Por quê? Porque o coração foi bom e voltou para Jesus. Então, a salvação não é ter sucesso, ter um prestígio, ter um milagre. Isso Deus dá. Deus é fiel à sua promessa. Mas para nos salvarmos, temos que ser pessoas boas, para fazer o bem, para chorar com quem chora, para repartir o pão, para termos preocupação, para querermos construir o reino de Deus. Isso significa lutar para entrar pela porta estreita, vencer egoísmos, queimar as gorduras de pecado, de egoísmo, de soberba, para poder entrar nessa porta, que é um desafio para todos nós cristãos. Nós vemos que Paulo também aqui está falando, nesse fim da carta aos Efésios, ele faz uma exortação para todos, vai abraçando todo mundo. Ele pega primeiro dos filhos em relação aos pais, depois fala dos pais, que tem que não revoltar os filhos, mas educá-los com disciplina. Ele vai falando para os escravos, para os livres, todos temos que viver conforme a graça que abunda por todos os lados. Hoje de manhã estava numa reunião com o Dom João, e ele nos explicava um pouco a passagem, falamos sobre as transferências, ele explicava um pouco essa realidade, porque ele citava um autor, que eu não lembro quem, ele diz, mais ou menos, o nosso mundo, ele tem as cores com que nós o pintamos. Então, ele pode ser um mundo bonito, se nós tivermos bondade dentro. Pode ser um mundo horrível, sempre cheio de lamúrias, e nada funciona, se nós estivermos amargos e formos assim por dentro. Vamos pedir a São Judas que nos dê essa graça de podermos pintar o mundo ao nosso redor com confiança, de sabermos que a bondade e fazer o bem é a salvação. Que Deus é bondoso, mas na porta nós precisamos entrar na porta estreita. Senão vamos estar lá no lugar sem saber por quê.
e sem ter tido a alegria de sentir a salvação, o amor de Deus. Deus nos ama. Agora depende de nós sabermos isso e sentirmos isso ou não. Ou não. Então, qualquer situação, e Paulo está mostrando isso, ele fala de escravos. Os escravos ele podem fazer as coisas com amor. E nós temos uma cruz, podemos carregar essa cruz e fazer as coisas com amor, e fazer o bem, e termos coração bom. Essa é a graça, essa é a salvação que vem de Deus para todos nós. Por isso, então, nós queremos, diante dessa palavra tão grande de Deus, pedir que nós tenhamos essa capacidade de viver essa bondade sem medo. E o que São Paulo também explica numa das cartas, na carta mais densa, mais teológica de todo o Novo Testamento, a carta aos Romanos, ele diz: não fiquemos devendo nada a ninguém, a não ser o amor recíproco. Alimentar bondade, amor, começando em casa. E aí nós vamos aprender, e aí vamos educar. Todos somos filhos e filhas de Deus, mas ainda vivemos nessa terra com dificuldades, com limites e com tudo isso que devemos ir enfrentando pouco a pouco, né? Então, que essa palavra de Deus seja acolhida no nosso coração, entendida e possivelmente vivida, para sentirmos essa salvação e passarmos pela porta e termos uma vida cheia da graça de Deus, as quais pedimos hoje pela intercessão de São Judas, de modo especial, dom da saúde, que é quarta-feira também vamos pedir isso. Vamos fazer o nosso ofertório, colocando os nossos propósitos, as nossas ofertas, os nossos pedidos sobre o altar.